Jesus, ele não te vê como você é, mas ele vê o que você pode se tornar. Ele vê o que você pode contribuir. Ele vê o potencial que você pode se tornar todos os dias a partir do sim para o convite dele. Ao chamar Mateus, Jesus mostrou que o seu convite não é baseado no passado, não é baseado no status social, não é baseado na conta bancária. O convite de Jesus é a inclusão de um traidor para uma nova vida. O convite de Jesus é para fazer parte de um reino, fazer parte de um povo. Você que talvez seja considerado um traidor, você seja considerado um rejeitado, você está vivendo à margem, marginalizado, o convite de Jesus é para você. Todos os dias ele vai convidar você para uma nova vida, para um redirecionamento. Ele está de braços abertos sempre para receber você e pronto, disposto a oferecer a você uma nova vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da série O Convite. Prazer, meu nome é Victor Godoy, seja muito bem-vindo a este canal. E você que chegou aqui por este vídeo, nós estamos no terceiro vídeo da série O Convite, e eu convido você a entrar no canal, claro, já se inscrever, curtir esse vídeo, porque lá vão ter os primeiros vídeos desta série e muitos outros conteúdos. Mas nesta série estamos falando sobre os discípulos, sobre o chamado que Jesus, o convite que Jesus fez para os discípulos o seguirem. E no vídeo de hoje eu quero falar do chamado de Mateus. A reflexão que eu quero trazer sobre esse convite de Jesus é quais eram as habilidades, características, ou talvez entender o porquê Jesus escolheu esses discípulos e quais eram as suas habilidades que poderiam contribuir para o reino. Nós já vimos no capítulo 2 desta série, no episódio 2 dessa série, o porquê que Jesus chamou Pedro e André, quais eram as habilidades que eles tinham através do chamado de Jesus, né? Vou fazer vocês pescadores de homens. Quis entender um pouquinho, nós falamos sobre isso. Então, o card está aqui em cima, se você quiser acompanhar esse episódio, fique à vontade. E agora, no de Mateus, eu, claro, fui pesquisar isso como premissa também, né? O que Mateus ele poderia contribuir com Jesus ou contribuir com o chamado e a missão de Jesus. Para a gente contextualizar a vida de Mateus, ele era judeu, só que ele trabalhava como um cobrador de impostos para o Império Romano, ou seja, pelos judeus ele era visto como um traidor. Mas as suas habilidades de organização, habilidades de lidar com dinheiro, de lidar com partes fiscais, fez com que ele fosse trabalhar para o Império Romano e, consequentemente, ele tinha uma vida um tanto aqui abastada, porque ganhava-se muito bem para trabalhar como um cobrador de impostos. Porém, ele pelo seu povo era rejeitado. E olha só, ele trabalhava cobrando o próprio povo. Então pega esse cenário, esse background da história de Mateus e imagine só como é que ele vivia a sua vida, como é que ele andava pelas ruas da sua cidade, como um ser humano rejeitado, por mais que tivesse posses ou tivesse bens, ele não se sentia muito bem, porque acredito eu que nenhuma pessoa que é rejeitada pelo seu povo, pela sua família, viva bem. Então, nesse contexto todo, Jesus vem até ele um dia e fala assim: Mateus, segue-me. E ele deixou o seu posto de trabalho e começou a seguir Jesus. Então, a primeira característica que a gente pode ver de Mateus é que ele era organizado, ele sabia como fazer registros muito bem. Se você parar para pensar, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é um livro um tanto que detalhado, um tanto que com um embasamento muito mais profundo dos acontecimentos em detalhes, porque ele tinha essa capacidade de registro e organização. Então, imagina só como é que Jesus poderia usar isso para que as outras pessoas conhecessem como nós conhecemos hoje, lendo a Bíblia. Falou, eu preciso de uma pessoa que seja capacitada nisso. E ele já trouxe essa bagagem, essa experiência e relatou tudo aquilo que via, tudo aquilo que acontecia com Jesus e deixou o seu evangelho para nós. A segunda era a conexão e influência também que ele tinha com o Império Romano. Ele tinha algumas entradas, algumas aberturas, caso fossem necessários usar,
Jesus tinha um rosto conhecido do Império Romano ali, então ele também tinha esse artifício. Não estou falando que Jesus chamou por conta disso, para abrir portas a ele, mas tinha esse artifício também. Porém, a característica 3 de Mateus é a que mais me chama a atenção, que ele era uma pessoa humilde e empática. Por quê? Se você parar para analisar, ele é uma figura muito doce, ele é uma figura muito que ali tenta estar mais próximo de Jesus a cada dia mais, e ele sempre tem um olhar, por conta do contexto dele, da condição de vida, ele tem um olhar para as pessoas que estavam à beira do caminho, os marginalizados, as pessoas, os pecadores, vamos dizer assim, porque ele recebia esses olhares constantemente, porque os judeus achavam nele um pecador, um homem que traiu o seu povo. Então entenda que ainda quando Jesus o chama, ele vai ver que ele pode agora ser empático com as outras pessoas, porque ele foi resgatado, porque ele foi chamado, porque ele foi escolhido por Jesus. E acredito que todo discípulo, como eu, como você não vai querer que esse amor de Deus, esse amor de Jesus que invadiu a sua vida fique somente em você, mas você vai querer transbordar isso para as outras pessoas. E Mateus ele tinha esse olhar empático que ao encontrar alguém à beira do caminho, um marginalizado, um pecador, ele teria um olhar de compaixão. Afinal, Jesus o chamou e Jesus o escolheu, Jesus trouxe para perto uma pessoa que era rejeitada pelo seu povo. A quarta característica também que eu posso ver no chamado de Mateus é que ele estava no seu posto de trabalho. Ou seja, ele estava na sua função mais importante. Quando Jesus chega para ele e fala assim: Olha, Mateus, segue-me. Ele largou o seu posto de trabalho porque ele viu a urgência desse chamado não para contribuir com algo, mas para ser salvo. E olha só, muitas vezes a gente não toma algumas decisões porque nós não temos força para tomar sozinhos. Porém, quando vem um chamado de Jesus ou quando vem o convite de Jesus, é tudo que a gente precisa para tomar uma atitude, tomar uma decisão. E Mateus só precisava disso. Porque imagina, viver rejeitado pelo seu povo, pela sua família, não dá para se sustentar isso por mais que você tenha status, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você viva de maneira assim, olhando para as riquezas da terra, vivendo bem, mas enquanto aqui dentro você sente que falta essa união, essa unidade, falta essa paz, falta esse perdão. E quando Jesus vem com, acredito, o seu olhar doce, a sua voz doce, fala assim: Mateus, segue-me. E ele não precisou falar mais nada, Mateus deixou tudo para trás porque ele estava em busca da sua transformação pessoal. Ele não queria mais viver rejeitado, ele estava pronto para se entregar para um mestre, para o Cristo que ele viria a conhecer, porque acredito que a angústia da rejeição, ela faz a gente aos poucos perdendo o brilho da vida, perdendo a animosidade, perdendo a alegria de fato de viver. E o convite de Jesus vem para essa transformação. Por isso que eu falo para você, se você receber o convite de Jesus, não pense duas vezes em responder sim, porque o convite dele é um convite para uma transformação. O convite dele é para os rejeitados, o convite dele é para as pessoas que não são compreendidas pelos seus. O convite dele não faz distinção de gênero, classe, não faz distinção de etnia, não faz distinção de nada. Ele simplesmente quer você. Ele quer convidar você para uma vida de abundância, uma vida de plenitude, uma vida de propósito, uma vida que eu não consigo descrever, porque eu lembro de Coríntios, que diz lá em Coríntios que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e não subiu ao coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para você. O convite de Mateus é para quebrar toda e qualquer barreira religiosa, toda e qualquer barreira social, porque ele era um traidor à vista das pessoas.
E o convite veio mesmo assim. O convite veio porque Jesus estava mandando um recado, e está mandando um recado para a gente hoje, mandando um recado, uma mensagem para nós hoje, que o convite dele não depende de religião, não depende de sociedade. O convite de Jesus é para que você tenha uma transformação de vida. Ele chamou Mateus mesmo sendo considerado traidor. E sabendo que mais para frente ele teria um traidor no seu grupo. E por incrível que pareça, não era Mateus. Por incrível que pareça, Mateus foi para uma rendição. Ele foi para um redirecionamento de vida. E o convite de Jesus é para você redirecionar a sua vida. Por mais que as pessoas falem o que falem, mas Jesus conhece você e Jesus chama você porque ele vê algo bom em você. Ele vê algo que vale a pena em você. Por isso o convite dele. Ao chamar Mateus, Jesus mostrou que o seu convite não é baseado no passado, não é baseado no status social, não é baseado na conta bancária. O convite de Jesus é a inclusão de um traidor para uma nova vida. O convite de Jesus é para fazer parte de um reino, fazer parte de um povo. Você que talvez seja considerado um traidor, você seja considerado um rejeitado, você está vivendo à margem, marginalizado, o convite de Jesus é para você. Todos os dias ele vai convidar você para uma nova vida, para um redirecionamento. Ele está de braços abertos sempre para receber você e pronto, disposto a oferecer a você uma nova vida. E um último recado que eu posso deixar para você é: Jesus, ele não te vê como você é, mas ele vê o que você pode se tornar. Ele vê o que você pode contribuir. Ele vê o potencial que você pode se tornar todos os dias a partir do sim para o convite dele. Você pode se tornar uma pessoa totalmente diferente do que você é. Mateus se tornou uma pessoa totalmente diferente do que ele era. E ele era considerado inúmeras coisas ruins, como eu falei nesse vídeo. E você talvez seja considerado inúmeras coisas ruins também. Mas Jesus não está olhando para você a partir do seu passado, mas sim a partir do seu futuro. Porque ele conhece e sabe todas as coisas e sabe que você é muito valioso para o reino. Por isso que eu tomo a liberdade de, através de Jesus, estender esse convite a você. Você deseja seguir Jesus? Se você tomar essa decisão hoje, todas as coisas vão mudar na sua vida. E se você gostou dessa mensagem, já deixa aqui nos comentários o seu sim para esse convite e aproveita, se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque você vai receber muito mais ainda conteúdo que vai te direcionar para uma caminhada com Jesus. Fechou? Tamo junto, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.